horário, né? Então, hoje apresentaremos 3 grupos, né? Cada qual com o seu tema, né? E nós vamos iniciar pelo tema 1, certo? Vamos, então, projetar e logo depois quem vai projetar, assistir a projeção, para a gente dar a permissão para que quem vai apresentar os outros grupos possa projetar também. Já está gravando, viu? Gente, não está ligado que não está apresentando, por favor. Como? Aí, pronto. Já está? Ótimo. Já apareceu. O grupo 1 já apareceu. Apareceu aí, né? Apareceu? Não, ele está apresentando PowerPoint. Está apresentando o PowerPoint, exato. Está apresentando. Está aparecendo só o PowerPoint, não está aparecendo a apresentação. É o PowerPoint, exatamente. Não, mas agora aqui para mim está aparecendo completo. Está aparecendo a apresentação mesmo. Então, já está apresentando. Já resolveu. Agora, volta para o primeiro slide. Esse acho que não é o primeiro slide, não. Esse aí é o segundo. Ok. Então, no grupo 1, a gente fez uma divisão de tarefas, né, de forma que cada um ficou com uma pequena apresentação. Então, Marília começa. Tá. Vocês não estão me ouvindo, gente? Está cortando um pouco, Lila. Vou começar, então, apresentando. Sim, então. Eu acho que se você desligar a câmera, fica melhor. Tá, eu vou tentar aqui. A gente vai abordar primeiro a questão 1, né, sobre telesaúde, quais os principais benefícios de processo e as barreiras para a prática da teleconsulta no Brasil, considerando sua regulamentação em 2022 e a acessibilidade dos serviços de saúde nas diferentes regiões do país. E aí, a atividade agora, né, essa pergunta, eu, Ronés, Jonas, Cláudia, Luísa, Daniel Gomes, Simone, Melo, Carlos, Dornel. Que tem Marília, também, né? Está falhando. Alguém está falhando um pouquinho sua fala. Oi. Falhando? Fone, peraí, eu vou tirar o fone. Peraí. Agora? Melhorou? Eu vou fechar para que não tenha alguém com a câmera aberta aqui, está atrapalhando. Eu acho que era o fone de ouvido que estava ruim. Vou fazer aqui novamente, então. Vamos botar a projeção, por favor. Um segundo, eu só vou colocar mais pessoas com a possibilidade de movimentar para a gente facilitar a entrada de quem está entrando por último, viu? Ok, Rafael, você está aí também, viu? O apresentador. Então, como controlador do tempo. Tô sim. Ainda está ruim o áudio, gente? Agora. Tudo bem. Melhorou. Depois eu tirei o fone. Melhorou. Eu acho que era o fone que estava ruim. Era o fone. Tá, então, nosso grupo vai abordar a questão 1, né, quais são os principais benefícios, condições para o sucesso e as barreiras para a prática da teleconsulta no Brasil, considerando a regulamentação de 2022 e também a acessibilidade do serviço de saúde. Tá? Então, o nome da equipe, né, o meu Marília, e aí a gente vai continuar, pode passar o slide, para fazer uma introdução. Então, a teleconsulta é como se fosse uma consulta, pode ser médica ou de outra especialidade, né? Na verdade, não precisa ser médica, né? De outros profissionais de saúde também. Ela pode acontecer de forma online. E ela vem crescendo no Brasil e no mundo também como uma alternativa de consulta às consultas presenciais, né? Principalmente por conta da pandemia, né? Que a gente ficou em isolamento social, então houve um crescimento muito grande nessa possibilidade desse tipo de atendimento.
Então, é um tipo de atendimento da telesaúde, né, a teleconsulta, mas existem outras formas também de atendimento. A gente vai falar sobre os benefícios, as condições e as barreiras relacionadas. Então, como eu já tinha falado, né, ela permite as consultas médicas à distância, e aí você pode usar tanto plataformas digitais, né, como o Zoom, né, ou plataformas de videoconferência. Às vezes as pessoas usam também o WhatsApp, enfim, outras ferramentas, né, para poder se comunicar com os pacientes, né, à distância. E as principais vantagens que a gente vê é que isso permite que você tenha uma flexibilidade melhor da sua localização física, né? Então, na verdade, um profissional que está localizado em outro estado, em outra região, por exemplo, ele pode fazer um atendimento em uma pessoa, né, esse outro local, não precisa estar no mesmo local físico para fazer esse atendimento. Então, isso permite que algumas áreas sejam mais atendidas que normalmente não teria essa facilidade de acesso. Então, isso seria um benefício. Também ele pode trazer mais eficiência, né, a partir do momento em que o agendamento, quando é feito por essas plataformas, ele pode ser mais rápido, né, tem menos tempo de espera, e reduz gastos com deslocamento, né? Hoje em dia a gente vê, às vezes, os pacientes, quando se deslocam para ir para algum lugar, às vezes tem que pegar um Uber, um transporte público, ou pagar o estacionamento, né? Tempo perdido, né? E desse deslocamento, às vezes é do outro lado da cidade, e isso acaba reduzindo esse custo para a pessoa poder ser atendida mais facilmente. Então, isso aqui por alto, né? Seriam algumas vantagens disso, da telemedicina, né? Da telesaúde, e é uma coisa que cada vez mais vem sendo usada. Né? Ok. Agora, Fabiana. Acho que agora é a próxima pessoa. Fabiana. Fabiana, tá aí? Sim. Então, pessoal, dando continuidade, né, com a colega Marília, a teleconsulta, ela traz os benefícios, sim, e dentre eles, né, tem o acesso ampliado com o cuidado da saúde, onde a população de áreas remotas, né, que tem dificuldade de locomoção, pode acessar esses serviços médicos de forma mais rápida. Uma outra questão é menor tempo de espera, né, onde há um atendimento virtual mais ágil, e assim há uma redução, né, na fila de espera, na sobrecarga dos hospitais, nas clínicas. Um outro benefício é a maior comodidade, né? O paciente ele pode ser atendido no conforto de sua casa, evitando assim esse deslocamento, então é um grande benefício. Um outro benefício podemos citar é a otimização dos recursos médicos, né? Os médicos eles podem atender mais pacientes em menos tempo, potencializando assim os recursos da saúde. Um outro benefício é o monitoramento contínuo, onde os pacientes, né, com condições crônicas podem ser acompanhados regularmente, sem a necessidade assim de consultas presenciais frequentemente. Isso é um benefício muito grande também da teleconsulta. E a redução de custos, né? Como foi citado pela colega, a questão do atendimento pela teleconsulta, tanto para o paciente quanto para o Sistema Único de Saúde, o atendimento remoto ele pode reduzir despesas, né, relacionadas a transporte, infraestrutura e, em alguns casos, até hospitalização. A questão da acessibilidade, né, o acesso aos serviços de saúde no Brasil, ele vai variar, né, em diferentes regiões. Nas regiões urbanas, por exemplo, né, há uma maior concentração de profissional e serviços de saúde, e assim melhor um acesso desses serviços de teleconsulta. Na zona rural, regiões rurais, há uma menor concentração de profissionais, né, de serviço de saúde. A teleconsulta, como alternativa, ela serve para melhorar esse acesso à saúde. Boa E as tarde. regiões remotas. Eu não sei se já deu tempo aí. Da minha parte. Remotas. Já deu os 2 minutos, pessoal? Pode ir, regiões remotas, pode concluir. E as regiões remotas, né, onde a dificuldade de acesso a esse serviço de saúde é especialmente em áreas isoladas. Então, assim, a teleconsulta vem com uma solução mesmo para ampliar esse acesso desses pacientes nessas áreas. Ok. Para entender um pouquinho dessa visitação do cenário da telemedicina e telesaúde, Daniel vai falar um pouquinho sobre a linha de política.
Daniela? Pronto, boa tarde. Está dando para me ouvir aí? Tá assim? Tá sim. Pode falar. Pronto. Bem, pessoal, boa tarde. Eu fiquei com a linha do tempo da história da telemedicina no Brasil. Boa tarde a todos que estão presentes. Estão me ouvindo? Não. Pronto. Então, inicia-se no ano de 1989 a criação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP, visando a construção de uma infraestrutura de rede de internet nacional de âmbito acadêmico. Em 2002, regulamentação do uso da telemedicina pelo Conselho Federal de Medicina e estabelecimento de sistemas automatizados para a guarda e manuseio de prontuários médicos. Em 2003, o Ministério da Saúde iniciou uma série de esforços para elaborar uma política nacional de informação e informática em saúde, que é um marco importante e uma diretriz importante nessa nossa linha do tempo. Em 2005, lançamento da telemedicina como demanda induzida, no edital do programa Institutos do Milênio. Em seguida, aprovação do projeto Telemedicina Estação Digital Médica, EDM Millennium, com esse nome, a plataforma. Projeto de telemática e telemedicina em apoio à atenção primária. Aí já é um projeto voltado para da telemedicina voltado para a atenção primária no Brasil, ou seja, as unidades básicas de saúde. Em 2006, a RNP lançou o projeto Rede Universitária de Telemedicina para implantar infraestrutura de interconexão nos hospitais universitários e unidades de ensino de saúde no Brasil, que é um marco também importante, que é a estrutura acadêmica e científica para a caminhada desse projeto. 2007, criação do projeto piloto do Programa Nacional de Telesaúde, que é componente da Estratégia de Saúde Digital, a e-Saúde. O CFM, o Conselho Federal de Medicina, revogou a resolução número 1639 de 2002, substituindo pela resolução 1821, que aprovou os requisitos técnicos para a digitalização e uso de sistemas informatizados para a guarda e manuseio dos prontuários dos pacientes. Vamos aqui agora para... Vamos passar agora para 2011. Portaria número 2554 de 2011, instituiu a informatização em telesaúde Brasil Redes da Atenção Básica. Portaria número 2073 de 2011 definiu os padrões de interoperabilidade e informação em saúde para sistemas de informação em saúde no Sistema Único de Saúde, para os sistemas privados e do setor de saúde suplementar. Outro marco também que eu considero importante, essa instalação da interoperabilidade. Em 2013, lançamento do programa Inova Saúde. O objetivo é fomentar e financiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. PDI. Lei número 12.842 de 2013, que incluiu a possibilidade de emissão de laudos à distância e deu início à teleradiologia. Outro marco também muito importante na questão da informática em saúde, a teleradiologia. 2014, Ministério da Saúde publicou a portaria número 2.859 e 2.860, que estimulam a criação de novos núcleos de telesaúde estaduais e intermunicipais, remunerando os estados e municípios pela sua criação e pelo uso efetivo de medidas por meio de indicadores criados com essa finalidade. A expansão a nível pelas esferas federativas, em 14. 2018, tentativa de atualização da Lei de Telemedicina de 2002, com a Resolução 2.227 de 18, na qual o exercício da medicina mediado por tecnologia será autorizado. Como não houve consenso entre os médicos do Brasil, a lei foi revogada. Chegamos a 2020 com a portaria número 467 de 2020, autorizou a prática da telemedicina como medida de enfrentamento da epidemia de Covid-19.
Lei número 13.989 de 2020, sancionada em 15 de abril de 2020, autorizou o uso da telemedicina em quaisquer atividades da área de saúde no Brasil, enquanto durar a crise de Covid. Um marco também muito importante, que por conta da pandemia, adiantou-se o uso dos instrumentos de informática para a saúde. Com essa portaria, já estamos aqui agora em atualmente, com essa portaria foram retomadas as discussões e as atualizações propostas em 18. E a atuação da telemedicina foi ampliada, primeiramente com o regime de isolamento social para diminuir a disseminação da Covid-19. A telemedicina possibilita a assistência médica. Ademais, quando houver o relaxamento do isolamento social, as pessoas do grupo de risco devem evitar a exposição até o avanço das medidas de prevenção e ou o tratamento do vírus. Ok. Bom, de qualquer maneira, esses dados são baseados no artigo de Lisboa, né, que conta essa história da telemedicina e foi publicado em 2023, né? Mas aqui ainda não tinha sido publicado a resolução do CFM. Então, a gente pode verificar aqui que já de muito tempo, né, que já vem sendo trabalhada a questão da telemedicina. Obviamente que envolve outras categorias mais recentemente, que estão muito relacionadas às questões pós-pandêmicas, né? Ou seja, a telepsicologia, por exemplo, avançou muito, né? E uma série de questões realmente foram bastante, envolveram outras categorias, né? A teleodontologia, a teleenfermagem, né? Então, todas as equipes de saúde passaram a fazer isso de uma maneira mais persistente. Mas, de uma certa forma, houve uma resistência. A gente percebe que existe um tempo de demora, como a resolução de 2018, né, do CFM, que foi um avanço na época e foi retirada, porque havia uma insegurança muito grande do ponto de vista das questões éticas, né, que poderiam recorrer, um temor envolvendo a utilização desses recursos. Isso, de alguma forma, freou um pouquinho, talvez, quando a gente compara com esse recurso sendo aplicado no mundo. Né? No mundo, as coisas são muito mais, já avançou mais a questão da medicina, mas ainda carecia de uma resolução. Né? Então, a resolução do CFM de 2022, ela traz essa regulamentação, né, de uma forma mais específica, prevendo, dizendo que ela pode ser exercida em várias modalidades bem definidas. Dividindo por subáreas, não é isso? Exatamente. Teleconsulta, teleinterconsulta, telediagnóstico, telecirurgia, telemonitoramento ou televigilância, teletriagem, teleconsultoria. Isso está previsto, né, dentro da especificação, é interessante ser revisto depois, né? Mas, de uma certa forma, existe uma série de questionamentos por parte principalmente dos médicos, né? Será que isso vai dar certo? Como é que vai examinar? E o exame, como é que fica? Será que poderia ser substituído por essa nova tecnologia? E aí vem as questões relacionadas à IA e outras coisas que estão aí como um fantasma, né? Levando, isso não deixam de ser barreiras e desafios a serem enfrentados para a adoção da teleconsulta. Embora já tenhamos avançado muito, né? Mas ainda existe esse desafio da infraestrutura tecnológica, principalmente a cultura da aceitação, o medo com a segurança e a privacidade, e acesso à internet dispositivos são barreiras possíveis, né? Resistência de pacientes e profissionais de teleconsulta e proteção dos dados. Então, essas questões têm ainda preocupado muitas pessoas, apesar de ter avançado muito, certo? Então, agora, a seguir, Simone vai falar um pouquinho sobre a questão da infraestrutura. Estão me ouvindo, então, né? Então, sim. Para falar, né, da telemedicina, um dos pilares que a gente tem que colocar é a conectividade, né? Então, é fundamental uma conexão de internet estável, rápida, que tenha capacidade de transmitir dados, né, pesados, né, muitas informações. Então, a gente precisa desse pilar bem fundamentado para a realização da telemedicina. E a gente sabe que quanto mais, né, no interior, nas regiões Nordeste, Norte, né, a gente tem mais dificuldade desse acesso pleno, né, a uma internet de boa qualidade, né? Um outro pilar necessário também são os computadores e os dispositivos móveis, né?
As consultas, elas podem ser realizadas tanto por via computador, quanto por esses dispositivos, né? E eles também têm que ter uma capacidade suficiente para rodar o software de telemedicina, sem travar e possibilitar também chamadas de vídeo em alta definição, né? Porque você está lá no meio de uma consulta, num diagnóstico importante, e aí, de repente, trava, você não consegue, né, finalizar a consulta, a conversa com o paciente. Então, isso é fundamental para que a gente possa ter um serviço de qualidade de telemedicina, né? Outro importante são as câmeras e os microfones também, que precisam ser de alta qualidade, e alguns equipamentos específicos, né? No caso, se for no caso de monitoramento de paciente, às vezes a gente precisa de dispositivos para mensurar a pressão, mensurar, né, alguns parâmetros dos pacientes, então é necessário essa infraestrutura também, esses dispositivos. Além disso, a gente precisa de servidores locais, né, para armazenamento de volumes de dados grandes, como imagens de exames, às vezes é necessário a questão do prontuário eletrônico também, então por isso que precisa também dessa rede para você ter armazenamento de dados, de informação e fazer conexão, integração com sistemas de diagnóstico, né? Que são sistemas muito pesados. Então, você tem sistemas de imagem, como tomografia, raio-x, né? Então, é importante que você tenha essa infraestrutura para que, durante a consulta, você consiga fazer a avaliação da imagem de forma eficiente, eficaz, né? Para que você possa dar um diagnóstico e uma orientação assertiva para o paciente, né? E também é importante a questão das plataformas de telemedicina, né? Sejam elas as plataformas que já existem, né? Como você tem aí algum software de telemedicina, ou tem os sistemas próprios também, algumas operadoras já têm essa forma, né, de trabalhar fazendo telemedicina, então eles já têm uma plataforma própria para realizar as consultas, né? E a questão da segurança de dados, que eu acho que é o importante, que todos esses sistemas, né, de telemedicina garantam essa proteção de dados, e falar também um pouquinho do ambiente, porque precisa ser um ambiente protegido, precisa ser um ambiente reservado, né? E às vezes isso numa unidade de saúde, né? Ou considerando também o serviço público, isso às vezes é um problema. Nem sempre é tão simples você conseguir um ambiente reservado e adaptado. Isso. Então, o Ravanês vai falar agora sobre o engajamento do paciente, e em seguida a Cláudia sobre a qualidade do atendimento e próximos passos. Todos estão me ouvindo? Uhum. Bom, a aceitação e engajamento dos pacientes. De um modo geral, a consulta precisa dessa interação, que o paciente, o médico ou outro profissional de saúde, eles têm que estar engajados, têm que estar conectados. Mas nem sempre o paciente consegue passar isso presencialmente. Imagina numa teleconsulta. Tudo tem que ser muito mais claro. A comunicação dos dois lados tem que ser clara. O paciente tem que saber que todas as informações que ele vai estar passando vão ser usadas da melhor forma possível para estar ajudando a solucionar o problema dele. E ele tem que ter confiança em tudo isso. Eu, como farmacêutico, vejo muito isso. Depois da pandemia, eu vi bastante isso, com os pacientes que chegam com o receituário eletrônico. Eles têm um contato muito mais direto com o médico. Qualquer dúvida que eles têm, eles chegam lá, minha receita venceu. Eles chegam lá na farmácia, mas eles logo em seguida, assim, em poucos minutos, já falam com o médico e falam assim, não, ele já pegou, refez uma nova receita para mim, já mandou aqui para mim, uma receita digital, já está resolvido. Esse processo melhorou demais a vida do paciente. E para nós na farmácia também. Porque não tem tantas dúvidas. Antes, já acontece muitas vezes da pessoa chegar lá falando, eu vou tomar esse remédio por quê? Não foi me falado nada disso. Porque às vezes a pessoa está tão nervosa durante uma consulta que não pega toda a informação. Mas com a consulta, numa teleconsulta, a pessoa presta atenção, o profissional faz todo o possível para estar ser entendido da melhor forma possível, e caso fique alguma dúvida, é muito mais rápido. O espaço é muito menor para estar tirando qualquer tipo de dúvida. Daí isso pode estar construindo um relacionamento bem melhor entre o médico e o paciente. Agora a Cláudia vai falar sobre a qualidade do atendimento, né? O que é preciso fazer para que a gente melhore.
Boa tarde, estão me ouvindo? Uhum. Então, o Boa impacto da... tarde. Boa tarde. O impacto da teleconsulta na qualidade do atendimento, ele é um impacto expressivo e notável, né? A teleconsulta, ela impacta de várias maneiras, tanto na vida do paciente, quanto na vida do profissional também. Quando a gente vai para áreas remotas, de difícil acesso, ou áreas como estados, por exemplo, que não têm tanto acesso a tantos especialistas como São Paulo ou grandes centros, né? Então, um dos pontos de impacto positivo é o acesso a esses especialistas, tanto por parte dos pacientes, quanto por parte do profissional. Em 2018, por exemplo, eu tive uma experiência que foi com o Telesaúde Bahia, onde a gente tinha o acesso à teleconsultoria através do portal. Então, nós, como profissionais, quando nos deparávamos com alguma situação, de algum caso raro, ou de algum caso que precisasse de um especialista, a gente tinha essa teleconsultoria que auxiliava ao nosso encaminhamento desse paciente e, às vezes, até a resolução, de certas formas, do início do tratamento desse paciente. Isso foi, assim, muito notável, né? E depois da Covid, esse serviço melhorou, porque antes a teleconsultoria era por forma de e-mail, né? A gente ia na plataforma, digitava todas as informações e aguardava a resposta. Depois da Covid, não, a gente tem o acesso direto ao especialista, ao profissional, a gente pode estar fazendo a consulta compartilhada com o próprio paciente, com o profissional de saúde local, mais o especialista, facilitando esse atendimento, né? Além de facilitar o acompanhamento mais frequente desses pacientes e incentivando também a adesão ao tratamento, uma vez que a gente, por exemplo, eu trabalho em zona rural, atenção básica à saúde. E, às vezes, a gente não tem uma rede de encaminhamento eficaz nem com todas as especialidades. E, às vezes, esse paciente demora muito tempo na rede básica até conseguir um encaminhamento ou uma resolução para o seu problema. E quando a gente passa a ter esse serviço na unidade, isso facilita muito, porque o paciente ele já sai de lá com informação, às vezes ele já sai com a medicação, com o tratamento. Então, a gente tem também a questão da agilidade desse diagnóstico, a agilidade desse tratamento, que é um dos principais impactos positivos, né, com a teleconsulta. Certo. Uma coisa que a gente precisa rever é a questão do tempo, para prestar, porque a gente teve pequeno atraso no início, né, por conta da entrada das pessoas, então a gente vai encerrando a nossa participação das primeiras respostas, esperamos ter respondido, né, a nossa equipe, e passar para o próximo apresentador do grupo 2, né, porque eu acho que o tempo não vai permitir a gente fazer muita coisa, senão a gente vai demorar muito, a menos que todos desejem que a gente continue, tudo bem. Então, fica a critério. Quem é que vai apresentar o tema 2, que eu já permiti, que já dá? Oi, prova, você é eu. Mayara, tá. Enquanto está projetando, alguém quer complementar alguma coisa das outras equipes? Eu gostaria de fazer algum comentário. Boa tarde, gente. Natadina falando. Eu sei que a gente não quer ficar, né, perdendo não, né, mas gastar muito tempo do nosso sábado, só que eu acho que também fica um pouco bem chato a gente fazer tudo muito corrido, como, por exemplo, né, agora a gente não pontuar nada, não comentar nada da apresentação, então... Tudo bem, eu acho que isso também ficava à vontade das pessoas. Então, está aqui, Natadina, eu acho que tem que ser levado em conta essa observação, viu? Pode estar aberto, então, até, eu acho que cabe algumas perguntas e complementos, né, se todos estiverem de acordo. Oi, Promila, está conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo? Oi. Uhum. Me coloca, me habilita para apresentar como programa. Está em aberto. É porque eu estou com o nome programa de residência. Pode. Eu acho também querendo comentar sobre a primeira apresentação, sobre a primeira pergunta. Acho que tem umas pessoas que levantaram a mão para fazer alguma colocação. Tudo bem, pode ser. Então, quem foi que José Newton levantou? Acho que na tarde nós já se pronunciou também. Então, tudo bem, vamos lá. Eu queria parabenizar, boa tarde, turma. Queria parabenizar ao grupo pela apresentação. Conseguiram, na minha opinião, trazer bastante conteúdo sobre a questão da telemedicina. Eu fiquei curioso
de saber se tem alguém do grupo que trabalha especificamente com alguma ferramenta de telemedicina, se tem alguma experiência, qual a ferramenta que trabalha, se encontra essas dificuldades que foram pontuadas aí, como, por exemplo, a questão da conexão, a questão dos equipamentos, se na prática, se alguém tem essa experiência da prática, se isso está acontecendo ou se já houve melhora nesse sentido. Quem gostaria de responder? Simone, que trabalha com... Aliás, não, quem foi que faz? Foi Cláudia, que apresentou por último, né? Que falou da experiência da atenção básica. Eu tenho experiência no hospital, né? Na época da pandemia, a gente teve que implementar o boletim, né, virtual e as visitas virtuais também, né, dentro do CTI e dentro da unidade de internação também. Foi super desafiador, muito difícil, tanto para a equipe médica, que tinha resistência quanto a isso, quanto para os familiares também, né? A equipe médica tinha muito medo do ambiente protegido mesmo, né? Do outro lado está gravando a informação, da exposição daquela informação, da imagem do médico do outro lado. E as famílias, né? Porque você tem também dificuldade, as pessoas têm diferenças culturais de entendimento, né? Então, é difícil essa receptividade também, né? Via internet, a depender do grau de instrução da pessoa, e também, às vezes, num cenário de uma notícia muito difícil, né? De gravidade, enfim. Então, foi muito desafiador. No início, a gente... teve muitos erros, né? A gente foi aprendendo mesmo com o processo, porque era tudo muito novo, e a dificuldade do ambiente protegido, né? Porque, como eu falei, às vezes o hospital ele não foi preparado, construído, adaptado para esse momento, então você não tinha ali um local reservado, 100% reservado, e enfim. Mas, no final, acabou que isso virou uma ferramenta que foi implementada no hospital, principalmente as visitas virtuais, e acabou isso virando um trabalho, né? Foi publicado da experiência exitosa, e enfim, e acabou que a ferramenta permaneceu e hoje é utilizada, né? Como uma alternativa aí, em alguns casos. Na realidade, a gente usa em consultório, mas a gente percebe que os pacientes também se resistem um pouco, né? Ou seja, eles preferem ainda a questão presencial. Mas não é, talvez a dificuldade seja mais da pessoa, das pessoas, né, do que propriamente da ferramenta. Eu acredito que a ferramenta dê conta tranquilamente disso. A questão é a resistência mais cultural. Bom, tem mais alguma questão? Desculpa, eu não estou querendo tumultuar, eu acho que é importante esse momento de troca mesmo. Então, se tiver mais algum... Eu gostaria de fazer uma fala, é possível? Pode, lógico. Pronto, olha só, a questão de que ele colocou muito bem em Ravanês, essa questão da receita, eu acho que encaixa, Marta, no que você está falando aí, entendeu? A resistência do paciente, as dúvidas, a falta de um certo letramento. Eu acho que Cláudia, ela incorpora muito bem, sabe? Eu acho que ela performa muito bem, ela coloca muito bem, exemplificando. Ela convive muito, de muito perto isso, essa vivência, ela traz de uma forma, ela abrilhanta o debate, entendeu? Acrescenta muito o debate, ela consegue transferir mesmo essa situação, que eu tenho colegas que trabalham no Telesaúde Bahia e também estão na área trabalhando na unidade básica e hospital. Se refere muito a isso. E quanto a Simone, também muito bem colocado por ela, essa questão da infraestrutura. E tem outra questão também, que a gente tem que estar alerta quando a gente for, no caso, alguns profissionais forem trabalhar nessa área, ou estiverem nessa área inseridos, principalmente em municípios, a legislação municipal ela tem que estar aderente à legislação federal para iniciar o processo. A questão de antenas, a questão do GovBR, tem uma portaria do Ministério da Ciência e Tecnologia que o município tem que estar adequado a ela. É a portaria número 23, de 4/4 de 2019. Ela fala das diretrizes da Rede Nacional do Governo Digital. Eu acho que o município tem que estar aderido a essa questão. Ok. Pronto, minha fala era essa. Dos outros, alguma outra questão sobre o temas 1, alguma coisa diferente do que foi falado, alguma contribuição diferente?
ou dúvida, um questionamento, ou podemos passar para o tema seguinte? Bom, todo mundo quietinho, ninguém levantou, vendo mãozinhas levantadas, então podemos seguir, né? E no final, eu acho que cabe também, se a gente quiser continuar um tempo maior, mas a minha preocupação é garantir o tempo de cada um, por isso a pressa, né? Tá bom? Então, depois a gente volta a fazer uma grande discussão. Vamos lá, gente. Então, tem mais a segunda questão, Maiara, né? Isso. Boa tarde, pessoal. Estou conseguindo me ouvir bem? Pronto. Tarde. Ok, boa tarde. Nós ficamos com a questão 2, né? Essa é uma das atividades que nós temos nesse módulo de telemedicina e telesaúde. Nossa equipe é formada por mim, por Tereza, por Givago, Rafael, Natádina, Vitor e Carlos. E ficamos com responsáveis pela questão 2, que a questão é a seguinte: como os SIGs podem contribuir para o avanço do conhecimento e o compartilhamento de práticas, né, inovadoras em áreas específicas da saúde, especialmente no contexto de telesaúde? Essa é a dúvida. Nós dividimos nossa apresentação da seguinte forma: nós primeiro vamos explicar o que são os SIGs, depois a gente vai explorar um pouquinho os tipos de SIG e vamos discutir um pouco sobre o tema, sobre esse compartilhamento das ações inovadoras, quais são as contribuições e limitações que os SIGs têm, e no final a gente vai concluir, né, de uma maneira mesmo, com uma roda de conversa, um bate-papo bem interessante aqui. Então, começando, os SIGs, eles são uma sigla que significa Grupo de Interesse Especial, né? Ela vem da sigla em inglês, que é Special Interest Group, que é formado por um grupo colaborativo, que é intermediado por meio de uma telemedicina, que visa debate, discussão de caso clínico, compartilhamento de conhecimento, educação continuada, telediagnóstico, definição de protocolos ou padrões, e que geralmente elas têm uma instituição integradora que fica responsável, né, por essa integração aí, como, por exemplo, nós temos a RUT, né, que é a Rede Universitária de Telemedicina, como o Grupo 1 já citou, é uma iniciativa, né, que visa aí apoiar esse aprimoramento, né, de projetos em telemedicina e por meio do provento, né, de serviços de comunicação, como, por exemplo, computadores, rede, né, nacional de multimegabytes, rede Maps, rede Comaps, perdão, que tem o objetivo de aumentar a produção científica, a educação continuada no tema, ampliar, né, o acesso a serviços especializados. Todos esses SIGs, eles se iniciaram em 2007, né, com base na ATA, que é a Associação de Telemedicina Americana, e eles têm esse objetivo de integrar tanto uma rede universitária, né, como hospitais escola, hospitais universitários, podem ser acessados por diversos tipos de profissionais. Aqui na foto, por exemplo, a gente tem um SIG oftalmo que aconteceu em 2016, onde houve uma discussão de caso clínico, e essa discussão foi intermediada, né, pela RUT e foi disponibilizada para diversos tipos de hospitais. A RUT, então, nessa terceira fase de expansão, ela começou a fazer esses vínculos com diversos hospitais escola, como, por exemplo, a Unifesp, que iniciou, né, a fazer suas SIGs em 2008, e em 2023 ela estava intermediando 10 SIGs, 10 grupos, né, de interesse especial ou específico, intermediando e assessorando, acompanhando, né, essas discussões. Vou passar a palavra agora para Vitor, né, que é o meu colega, que vai continuar aqui falando um pouquinho sobre os tipos de SIGs. Boa tarde, todo mundo me escuta? Então, eu não vou abrir a câmera, porque aqui em Conquista tá caindo um toró, então, para evitar qualquer tipo de... Enfim, conforme a fonte do site do Ministério da Educação, a RUT, ela disponibiliza cerca de 40 SIGs, para participação, dentre eles, voltadas para a medicina e também as áreas multiprofissionais da saúde. Dentro dessa parte da saúde, a gente pode exemplificar, por exemplo, doações e transportes de órgãos, cirurgias, a toxicologia clínica, cuidados farmacêuticos. No total, são 40 SIGs. Voltado para a nossa área da nossa especialização, encontramos padrões de telemedicina, informática, em saúde, a Rede Nacional de Pesquisa em Telesaúde, o técnico operacional também, a RUT, a simulação em saúde e recentemente foi lançado
Recentemente foi lançado Ciências de Dados e Inteligência Artificial em Saúde. Envolve também a colaboração entre instituições de saúde e exemplos de aplicação de ferramentas avançadas de inteligência artificial para análise de dados, que poderá também fortalecer o SUS. Acredita-se que, por ser um marco na gestão da saúde pública e privada, as instituições organizadoras, Hospital Albert Einstein, o Instituto do Coração e a Unifesp, com a coordenação também do nosso coordenador, o Ivan Torres, ele faz parte dessa última que eu comentei, que é Ciência de Dados, voltada para a inteligência artificial. Então, a RUT, ela estimula a integração e a colaboração Qualquer instituição ou profissional da área da saúde, ele pode participar do CIGES. O CIGES também promove sessões por videocolaboração para debates, discussão de casos, aulas, pesquisas e avaliações à distância em várias especialidades. As sessões ocorrem em dia e horário definidos pela coordenação do CIGE, e a área de agendas do site RUT contém a programação mensal e anual, respectivamente, dos grupos de interesse especial. A RUT ela tem 19 anos de atuação, ela tem 141 unidades em operação, no total foram 8.103 sessões realizadas e atualmente são 40 CIGES no ano de 2024. Eu vou adicionar aqui nos comentários os 2 links para acesso pelo Gov e também pelo próprio site da RUT, que é os tipos de CIGES que vocês podem acessar. Agora eu vou passar a palavra para outra colega. Obrigado. Eu queria só completar aqui nessa imagem, a gente tem, por exemplo, um exemplo de uma agenda, né, da CIGES. Como o meu colega Vitor falou, geralmente cada núcleo, né, cada grupo, ele já tem um cronograma, né, definido, com horário e tudo, e aí as pessoas conseguem acessar, né, de acordo com os seus grupos de interesse, né, especial. Pronto. Agora meu colega Givago, né, vai continuar aí a discussão. Certo. Então, sobre as ações inovadoras, né, essa questão 2, ela, inclusive, parece com a pergunta, com a questão problema do meu artigo, já ficou um pouco mais fácil de responder ela, né? Vou tentar fazer um paralelo com isso, né, mas sem adentrar muito, e o foco na prática inovadora. De acordo com a base literária, o artigo, vou pegar o nome aqui, Beneteal, Paradiso e Prate, inclusive estava até em inglês, e tem outro em português também, que eu não estou vendo no momento, para não perder tempo, depois se o caso eu posto aí no chat. Né? Então, essa SIG consiste em uma prática que tem tempo determinado, aproximadamente 4 anos, os profissionais de saúde, o design de plataformas e também os pacientes. Só que eram pacientes que têm deficiência, né? Aí, nessa comunicação, foi realizado uma prática que foi considerada inovadora, que seria a comunicação alternativa e aumentativa. Consistia em quê? Em esse design, que teria que ter um pouco de conhecimento também na área da saúde, realizar o treinamento de ambos e a plataforma ser específica para a atuação do profissional de saúde de acordo com a deficiência do paciente, né? Então, no caso, seria como se fosse personalizado. Aí, quando ele fosse do paciente, ele já automatizava essa plataforma para atendimento adequado a ele. Inclusive, também engloba essa reunião também englobou a parte de atendimento quanto à questão de sintomas e outros aspectos. Né? O paciente aprendia a usar o equipamento, o médico atendia ele online,
Aí, através do... Ele mesmo fazia medição. Aí o médico receitava tudo online, através desses dados conseguidos através da medição que o próprio paciente fazia, né? Ele tinha esse treinamento online, quem mediava era o design de plataformas. Então, isso aí otimizou a questão da telesaúde e começou a ter mais consultas totalmente online e diminuiu filas também. Quer dizer, com esse intuito, né, com esse intuito de diminuir filas nos hospitais, consultórios, etc. Né? E otimizou a telesaúde. Então, essa é a prática inovadora que eu apresento para vocês aqui no debate. Próximo colega. Oi, gente, boa tarde. Todos estão me escutando? É a Tereza. Boa tarde, sim. Boa tarde. Pronto. O nosso subgrupo, né, discutimos tanto sobre SIG, eu, Natadina, Vitor, Maiara, Carlos, Rafael, Givago, que eu achei até que a gente ia criar uma SIG para discutir sobre a SIG, né? Mas, enfim, foi bastante proveitoso e rico, né? E aqui eu trago os interesses específicos, as vantagens, né, desses grupos de interesses específicos dentro da RUT, né? Que são aquelas que todos os meus colegas anteriores já elencaram, que são as formações de grupo, as reuniões e eventos, as colaborações e projetos, o compartilhamento de conhecimento. Por quê? Porque são vários profissionais de diversas especialidades reunidos discutindo, né, sobre um tema e que torna muito rico, né, esse compartilhamento de experiências e, muitas vezes, de cultura, né, porque eles estão inseridos em locais diferentes e isso traz riqueza para a discussão. Eu não fiquei certa lá na nossa discussão, Rafael, se você ia falar sobre a limitação ou se sou eu que falo também, ou é você, meu colega? Eu posso complementar aqui, Tereza? Que aí a gente vai depois somando. Claro. Pronto, então eu vou dar continuidade aqui à fala de Tereza, ela falou as contribuições, eu vou falar algumas das limitações, que também, assim como todo meio tecnológico, né, a gente há uma dependência no caso da conexão, então até para a instalação da SIG, né, para desses grupos especiais de interesse, precisa ter um suporte, né, geralmente essas unidades, mas acaba limitando o acesso de algumas pessoas, né, a depender do local onde se encontra, caso esteja em áreas remotas, por conta da questão da limitação da internet. Além disso, outros pontos, né, que se tem como limitação é a questão do acesso, né, do tempo, porque alguns SIGs acontecem em horários e algumas pessoas não podem participar. Mayara até apresentou aí a questão do cronograma, que eles divulgam assim com muita antecedência, né, como uma tentativa até de combater essa limitação, mas também é uma outra possibilidade que a gente pode estar considerando é a questão do acesso, da limitação. Alguns SIGs, por exemplo, acontecem no final da manhã, que geralmente algumas pessoas estão em expediente e acaba limitando esse acesso. Além disso, uma outra limitação que a gente pode considerar também, às vezes, é a própria divulgação, porque muitas vezes tem pessoas que nem sequer conhecem, né? E são discussões riquíssimas entre os grupos, cada um apresentando, mas que muitas vezes fica limitado a um determinado público, então estratégias para disseminar e popularizar ainda mais essas discussões, esses encontros são necessários. Tereza, se você quiser complementar com alguma limitação, pode ficar à vontade. Claro, na verdade, Rafael, eu voltei a falar de apoio à inovação, que foi justamente o que Givago trouxe, né? O apoio à inovação, que é a pergunta de pesquisa, né? Se parece com a pergunta de pesquisa que ele trouxe essa contribuição. Mas, entre a limitação, Rafael, a gente discutiu lá também, são os recursos limitados financeiros, né? Porque se trata de uma rede universitária. Então, tem essa limitação muitas vezes, né? Você trouxe a falta de tempo é elencado muito a essa dupla, até tripla, às vezes 4, 5 jornadas do profissional de saúde, né? Então, ele sempre está trabalhando. E a dificuldade na implementação de projetos por conta do engajamento desses profissionais,
né, que é a falta de tempo, localização geográfica, tudo isso voga em relação a essas limitações de dar continuidade aos projetos dentro das discussões da SIG. A próxima colega. Uma questão interessante assim, em relação às SIGs, né, é a importância da integração e colaboração, né, entre os diferentes profissionais. E essas sessões, essas videoconferências, seja por videoconferência ou por webconferência, debate, discussão de caso, né, elas contribuem, inclusive, não só para a formação continuada, mas para a redução das assimetrias regionais na formação de recursos humanos em saúde. Porque você tem um especialista que está dando orientações em relação àquele grupo específico ali, né? Então, eu conheço um pouco mais do grupo de hanseníase, por exemplo, que é um grupo bem atuante, que desenvolve ações de formação de recursos humanos e que tem um impacto significativo, sobretudo naquelas regiões cujo profissional tem uma dificuldade em passar por um processo de aquisição de novos saberes e práticas. Então, a RUT, por exemplo, ela oportuniza o aprimoramento profissional, esse que ainda é, de fato, um grande desafio num país de dimensões continentais, como é o caso do Brasil, e que vive assimetrias epidemiológicas, sociais, culturais bastante significativas. Teve um artigo publicado em 2019 na Revista Brasil Educação Médica, em que os autores fizeram um inquérito desses SIGs, né, que estão que atuaram no Brasil, na verdade, até meados ali de 2016. Eles observaram que existem SIGs de diferentes naturezas, né? Por exemplo, desses 45 SIGs que eles avaliaram, você tinha ali 35%, pouco mais de um terço, são SIGs voltados para o ensino. Mas você tinha outras ações também, né? 21% dos SIGs voltados para assistência e pesquisa, que é um elemento interessante. E você tinha poucos SIGs voltados para desenvolvimento e inovação, para gestão, para avaliação. E aí, para avaliação, 11%, que dá mais ou menos 4 desses SIGs, 12% voltado para gestão, né? E eles mostraram um processo importante de avanço, obviamente, na exploração desses SIGs, mas também a necessidade de garantir com que todos os profissionais tenham acesso a essa ferramenta, né? Porque, em razão tanto do horário de trabalho, que foi pontuado, quanto para as questões do acesso aos meios de comunicação, à internet, até outra questão também, né? A questão do saber da existência desses processos formativos. Eu conhecia a hanseníase, mas eu não conhecia a magnitude que você tinha, por exemplo, em relação a esses outros grupos específicos. Então, é um avanço importante, eu acho que todos nós temos um pouco desse dever ético de estimular a participação em SIGs nos nossos locais de trabalho e levar esse conhecimento para nossos colegas de trabalho, para que eles possam integrar ou participar de algum desses grupos. Tá? Não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa do grupo. Isso, né? Então, é justamente isso que os colegas trouxeram. O SIG vai ser justamente a reunião de pessoas, né, que estudam uma determinada temática e se reúnem para compartilhar as informações sobre e, principalmente, para propor avanços naquela determinada área de conhecimento. E aí é um bracinho, né, da telesaúde, e como esse Carlos traz, né, que poucos SIGs são voltados à questão da gestão e tal, mas como ele é importante, né, esses grupos são importantes para o desenvolvimento da telesaúde em cada área específica e também como um todo, né, a questão dos meios para proporcionar com que essas discussões continuem acontecendo, esses conhecimentos continuem sendo propagados e compartilhados. E aí, né, o interessante que, como o Carlos cita, da importância da gente compartilhar sobre, porque, por exemplo, eu mesmo nunca tinha ouvido falar, mesmo estudando determinado tema específico. Então, para quem, não sei, né, se mais alguém faz parte de algum SIG, para você participar de um determinado SIG, né, e discutir sobre uma determinada temática, é preciso que você faça uma solicitação para adentrar e vai ser analisado, né, para você participar desse grupo e contribuir no processo, né, das discussões sobre a temática.
Então, acho que é isso, pessoal, em relação ao nosso grupo. É isso. Se alguém tiver alguma dúvida ou algo do tipo, a gente está aberto agora para responder. Pode compartilhar aqui a tela. Josenilton, acho que tinha uma dúvida. Diga, Josenilton. Não levantei a mão, não. Obrigado. Ah, tá. Perdão. Vou fazer uma pergunta. Essa questão do CIG, antes da pandemia, nós tínhamos duas coisas diferentes que diferenciavam. Uma era a questão de uma dificuldade de plataforma de comunicação. Acho que a gente esquece rápido, né? Mas nós não tínhamos Zoom, nós não tínhamos Team, nós não tínhamos Meet, nós não estaríamos fazendo isso que a gente está fazendo aqui antes da pandemia, né? Então, na realidade, o SIG era uma ferramenta que dava esse recurso. Então, essa é uma coisa interessante, né? E outra coisa também é que houve uma profusão de atividades como lives, grandes participações, das situações de temas interessantes, etc., mobilizadores, e todos eles oferecidos em horários alternativos, ou seja, horários noturnos, quando as pessoas poderiam participar. Então, quando a gente olha o CIG da maneira como ele está feito, ou ele se atualiza para um novo momento, ou ele não tem, eu acho que ele não vai conseguir sobreviver. Queria ver a opinião de vocês sobre isso. Marta, eu posso só fazer um comentário em cima da sua fala? Gente, eu não conhecia isso, eu desconhecia. Durante a apresentação, eu fui entrar lá na página da rede, e aí eu vi que tem SIGs interessantíssimos e que eu poderia estar seguindo e acompanhando essas discussões, e realmente é pouco divulgado ou só divulgado para essas pessoas que estão lidando especificamente com esse assunto. Não chega ao conhecimento geral, entendeu? Eu concordo muito com a fala de Marta aí. Eu também me digo surpreso, eu não tinha conhecimento, entendeu? Eu acho que é um braço científico muito importante, eu acho que os colegas trouxeram de uma forma muito, muito esclarecedora. A fala de Tereza me pega totalmente quando ela fala da limitação orçamentária para um braço científico desse. Eu acho que a questão multiprofissional, como foi colocado pelos colegas também, é uma questão que realmente chama muita atenção de um aparato desse, que é um aparato científico, ele não é empírico, ou seja, ele fortalece. Evidentemente que Marta está correta, pela visão, acho que maior que tem, melhor, de você poder avançar em algumas situações, mas eu acho que é de fundamental importância. Quando ele fala, eu estou com você, eu estou muito surpreso, é Josenilton, né? Eu fiquei surpreso também com o que vi aqui, com o que li. Eu desconhecia na minha graduação, eu não vi isso aí, me surpreendi e acho que tem muito que avançar, viu? Parabéns aos colegas que trouxeram. E, Tereza, parabéns, viu? Fenomenal, realmente é isso aí mesmo, a limitação orçamentária é uma realidade que nos persegue, viu? Que nos apetece muito. Muito bom mesmo a apresentação. Na verdade, Daniel, não só a limitação orçamentária, mas foi o que eu ia dizer sobre a questão que Marta trouxe, né? A falta, se ela não se inovar na questão dos horários, vai faltar engajamento, então ela não vai sobreviver, né? O engajamento do profissional para discutir, para pesquisar, para debater, para compartilhar, vai faltar. E a estrutura também, né, que é ligada aos hospitais universitários, né, tem essa questão também que eu acho muito interessante, muito importante. Deveria expandir também para outras áreas. Eu acho que não só os hospitais universitários, mas outros campos científicos também, o campo privado também, que eu acho que não deveria ter tanto preconceito nessa área de ciência nossa. Eu acho que deveria dar esse braço de fortalecimento científico, porque não é uma coisa empírica, é uma coisa que realmente você pode trabalhar com caso clínico multiprofissional, assim, de diversas formas, e utilizando essas ferramentas que são muito importantes. Com certeza. Ô, colega, você estava com a mão levantadinha e baixou? Nada. Não, eu ia acrescentar só uma coisa em relação a isso, dos horários. Eu botei uma imagem ali, que na Baiana a gente tinha algumas sessões, né? Tinha o SIG oftalmologia, o SIG tele, o
SIG dermatologia e o SIG de crianças. Mas eu acho que, como a professora Marta levantou, né, a questão dos horários, né, geralmente são em horários comerciais, e hoje a gente também tem outras plataformas, como, por exemplo, o Telesaúde, aqui da Bahia, volta e meia tem cursos de atualizações, tem grupos específicos de doenças tiroidianas, por exemplo, de síndrome metabólica e tudo mais, que também disponibilizam cursos, atualizações, discussões, né, sobre o tema. Então, talvez seja realmente por isso que muitas pessoas não ouviram falar, porque quando isso começou a ser implantado, né, aqui no Brasil, foi em 2008, 2010, por exemplo, quando a Baiana começou a fazer, né, até mais ou menos 2014, eu acho que tinha esse boom maior, e aí, como o Telesaúde começou ali em 2016 a ganhar mais, né, ampliar mais seus acessos, talvez por isso, né, a gente não tenha tanto esse conhecimento. Mas obrigada, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, senão eu vou passar a palavra aí para o próximo grupo. Eu só preciso saber quem é o próximo a apresentar, para eu poder incluir. Oi, Marta, eu vou começar a apresentação. José Newton. Bom, agora são 15 horas e 2 minutos. Prometemos que não vamos nos alongar muito aí na apresentação. Deixa só... Ah, pronto, foi liberado. Deixa eu ver aqui uma forma de... Pronto, vocês estão visualizando? Sim, né? Sim. Pronto. Nós ficamos com a questão 3. Descreva um problema relacionado à assistência em saúde e sua possível solução usando a telemedicina, telesaúde e saúde digital. O problema pode ser exemplificado sob a ótica de sua prática profissional como paciente ou gestor em saúde. Então, os participantes, Ademilson, Aline, Denise, Gildo, José Newton, que sou eu, a Nayara, Rodrigo e o Renner. Bom, como na questão ele sugere que pode ser algo da sua prática profissional, então a gente escolheu aqui duas situações que na nossa discussão no subgrupo, a gente entendeu que são situações que a telemedicina a telesaúde pode estar colaborando aí com esse problema que acontece na prática. Bom, o primeiro problema eu trouxe como uma experiência minha. Eu sou enfermeiro, né, de formação, e eu trabalho já tem mais ou menos uns 10 anos na área de doação de órgãos. Essa área que recentemente está bem na mídia, infelizmente por um aspecto negativo, que foi uma prática criminosa lá que aconteceu no Rio de Janeiro, mas que é um programa que tem um nível de excelência reconhecido internacionalmente, e a gente trabalha com esse ímpeto de construir, de buscar, de estar acontecendo a doação de órgãos no Brasil. Só que durante esse processo, a gente sente algumas dificuldades que a telesaúde poderia estar facilitando dentro desse processo. Qual é o problema? Bom, eu trabalho dentro de um hospital, aqui em Salvador, em 2 hospitais de grande porte, e eu trabalho especificamente com o paciente que vai a óbito. Então, o paciente dentro do hospital, ele evolui a óbito, a unidade ele me notifica esse óbito, então eu faço parte de uma comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos, que é chamado de CIDOT, e, tendo conhecimento desse óbito, a gente avalia se ele é ou não é um possível doador de córneas. E a gente tem um tempo de até 6 horas entre o horário do óbito para fazer a captação. Então, do horário do óbito, eu tenho 6 horas para avaliar o prontuário, localizar a família, entrevistar a família, preencher o termo, acionar o captador e realizar a captação naquele paciente. É um espaço de tempo muito curto. E o que acontece que dificulta esse processo e a gente acaba perdendo um número importante de doações por não ter uma plataforma que facilite esse processo? Como a gente está aqui em Salvador, nós recebemos muitos pacientes que vêm do interior, que são regulados aqui para a capital, ficam internados, e às vezes são pacientes que ficam longo internamento. E quem está acompanhando ali no momento do óbito não é um familiar de até 2º grau na linha reta e colateral, que é o que a Lei 9434 traz como quem pode autorizar a doação de órgãos. Então, são cônjuge, companheiro, irmãos, pais, filhos, avós e netos. Às vezes, quem está ali no hospital é um sobrinho, é um primo,
ou é uma cuidadora, né, que a família contratou para estar ali com o paciente. E aí eu, enquanto enfermeiro, eu avaliei que aquele paciente é elegível para doação, vou tentar fazer a entrevista, só que quem está no hospital não pode autorizar. E às vezes ele está numa cidade distante do interior, que só para chegar em Salvador são 6 horas, 8 horas, 10 horas para chegar em Salvador. Ou seja, a gente não tem como viabilizar que ele assine de forma física. E aí o que é que a gente começou a fazer no momento da pandemia? Quando essa situação realmente ficou muito forte, porque não tinha nem acompanhante no hospital, né? Era uma coisa bem, bem rígida. Então a gente começou a fazer a entrevista por videochamada. A maioria das pessoas, né, tem celular, tem WhatsApp, e a gente começou a fazer essa entrevista por videochamada. E foi até positivo. Só que a gente esbarra numa situação muito complicada, que para que a gente consiga ter a doação, a gente tem que ter a assinatura em um termo de autorização. Então eu preencho um termo, né, família, com todos os dados do familiar, e ele tem que fazer uma assinatura. Como esse familiar está no interior, eu preciso preencher o termo, digitalizar esse termo em PDF, encaminhar pelo WhatsApp do familiar. O familiar ele tem que ter uma impressora lá no interior para imprimir o termo, assinar o termo, digitalizar o termo de volta e encaminhar por WhatsApp para mim. E aí vocês imaginam o tanto de dificuldade que a gente tem quando acontece isso. Por quê? Uma grande maioria das pessoas não tem impressora em casa, né? Acaba que é algo que não é muito comum. Tem pessoas que estão na zona rural, tem pessoas que não têm disponibilidade de ir numa lan house para fazer impressão. Acho que nem tem mais lan house, né? Mas, assim, às vezes tem alguns que comentam que tem uma lan house. Mas é uma coisa que causa muito impacto. E atualmente existe a assinatura gov.br, que é uma assinatura, né, que é válida por certificação, tem legislação sobre isso. Só que até orientar esse familiar como ele pegar esse arquivo PDF, subir para o aplicativo GovBR e fazer a assinatura, também é muito difícil. Intercambiar isso por uma videochamada é muito difícil. Então, assim, essa é a nossa situação problema, né? Então, a gente tem esse prazo de 6 horas, é um prazo muito curto. Quando o familiar está em Salvador, tudo bem, a gente até consegue. Mas quando está no interior, dificulta muito. E a nossa proposta, né, enquanto grupo, seria o quê? Uma plataforma, e aí não seria uma plataforma específica de um hospital, seria uma plataforma governamental, pensando aqui na Bahia, seria uma plataforma desenvolvida pela CESAB, que tivesse todas essas possibilidades já presentes na própria plataforma, ou seja, a possibilidade de fazer a videochamada com o familiar que está no interior, e aí ofertando essa videochamada pela ferramenta que ele tiver disponível lá no celular dele, a possibilidade de eu fazer o preenchimento desse termo de forma, né, online ali dentro da plataforma, ou seja, algum formulário já carregado, que eu só colocasse os dados do familiar, que eu encaminhasse esse formulário para o familiar via plataforma, que ele fizesse a assinatura lá por certificado digital e aí já integrado com a plataforma GovBR, e na própria plataforma eu vou verificar que ele assinou o documento, eu vou conseguir baixar também esse documento. Nessa plataforma também ele tem a possibilidade de me encaminhar a cópia dos documentos, porque para que aconteça a doação eu preciso da cópia do doador, do autorizador e das testemunhas, se tiver testemunha no interior ou não. Então seria uma plataforma pensada para otimizar esse processo que acontece, que é muito frequente. Para vocês terem noção, hoje aqui na Bahia a gente tem uma fila de espera para córneas, em torno de 1.650 pessoas aguardam uma córnea aqui na Bahia. E o tempo para aguardar uma córnea está girando em torno de 2 anos e meio. Então, se eu entro hoje na fila, a fila de córnea é uma fila por antiguidade, eu vou passar no mínimo 2 anos e meio aguardando ser contemplado com uma doação. Exceto se acontecer alguma situação de urgência, e aí a pessoa passa na frente. Mas esse é o prazo. Então, qualquer doação que eu não consiga me comunicar com a família, que a família consiga assinar o termo, eu estou perdendo a oportunidade de tirar 2 pessoas que estão nessa fila aguardando, porque na doação de córneas, vai uma córnea para cada receptor. Então, essa plataforma,
podendo ser desenvolvida pela CESAB, facilitaria muito esse processo que emperra em vários hospitais. Isso não é uma situação minha específica. Nós participamos de fóruns relacionados à doação de órgãos, a acolhimento familiar, e é algo recorrente essa dificuldade de entrevista à distância, né, com esses familiares que moram no interior. Eu agora passo a palavra para a colega Azevedo, Aline Azevedo, que vai dar continuidade. Bom, pessoal, prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Josenildo, né, trouxe a nossa proposta do nosso grupo, né, uma plataforma onde o familiar possa fazer a autorização desse termo. Porém, a gente também tentou encontrar artigos científicos que discutam sobre essa dificuldade dos familiares no processo da assinatura do termo de autorização. Mas, infelizmente, o que encontramos mais foram artigos que tratavam sobre da relevância do telesaúde no acompanhamento de pacientes transplantados, né, e pacientes imunossuprimidos. Mas o que encontramos, então, afinal? Bom, ainda no tema do transplante de órgãos, como a pessoa manifesta em vida o desejo de ser doadora de órgãos, esse processo de decisão do familiar se torna algo muito, não vou dizer mais tranquilo, assim, mas significativamente mais simples, né? Porque é um momento de muita fragilidade emocional, e por isso, se a pessoa declarar previamente que ela deseja ser doadora de órgãos e ter essa palavra validada, será algo muito mais fácil. Por isso, através de uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, foi criada uma plataforma, agora, é bem recente, agora em 2024, em março de 2024, chamada AEDO, que é Autorização Eletrônica da Doação de Órgãos. Então, o que é que essa plataforma faz, né? Você vai realizar o preenchimento de um formulário e depois você vai ter uma entrevista com um tabelião que vai registrar as informações de que você realmente deseja fazer a doação de um ou mais órgãos que você vai selecionar durante esse preenchimento desse formulário, né? E isso vai garantir que, após a morte encefálica, né, o seu familiar tenha conhecimento de que você é uma pessoa que deseja doar seus órgãos, mas isso não vai diminuir, isso não vai fazer com que o familiar não precise registrar a doação. Esse familiar ainda vai ter que fazer a autorização, né? Olá, pessoal, consegue me ouvir? Sim, consigo. Pronto. Eu me chamo Nayara, né? Sou enfermeira analista em saúde pública. Atualmente, né, eu atuo em uma empresa privada que oferta serviços de tecnologia e apoia a gestão dos municípios e realizo ali capacitação para profissionais utilizarem o sistema de prontuário eletrônico, né, e presto também assessorias em programas e recursos de interesse da atenção primária. Na minha dinâmica de trabalho, pessoal, eu consigo observar hoje bastante dificuldade dos gestores, principalmente em conseguir contratos médicos e especialidades dentro da atenção primária. Isso é bem perceptível em municípios remotos, né? E a gente sabe que essa dificuldade, ela é aí em todo o Brasil. Eu trabalho hoje aqui na região da Bahia, né, com alguns municípios, a gente acompanha ali, realizando esse processo de capacitação, mas essa realidade é em todo o Brasil. A gente sabe que essa qualificação, esses profissionais, médicos, especialidades, esse atendimento, né, para esses municípios mais remotos, a gente sabe que existe essa carência de encontrar esses profissionais para trabalharem, atuar ali nos territórios mais remotos, né?
Então, a queixa principal que a gente observa por parte desses profissionais, eu estou ali sempre lidando com gestores, né, e a gente vê essa dificuldade, é relacionada ao deslocamento, né, então a gente sabe que os municípios são mais isolados, o custo para chegar até esses locais são mais altos, né, e também a gente sabe que muitas estradas aí são sem pavimentação, entre outras questões que a gente pode observar relacionada a essa dificuldade desse médico, desse especialista em atender naqueles locais mais remotos. Então, aqui a solução que a gente colocou seria importante aí a vinculação de uma plataforma de atendimento remoto dentro da atenção primária, né, que viesse a permitir esse atendimento tanto de equipes multiprofissionais quanto de médico e outras especialidades médicas, com o objetivo de romper aí, de fato, essa barreira que impede aí, de certa forma, esses serviços mais qualificados em comunidades remotas. E aí eu vou, assim, deixar para vocês que atualmente, né, a gente vem estudando bastante, existe uma portaria recente, né, de cofinanciamento da atenção primária, que ela já traz, inclusive, essa questão do trabalho com a telemedicina dentro dos territórios, dentro da atenção primária, né? Recentemente, as equipes multiprofissionais, que são equipes que anteriormente eram reconhecidas como NASFs, né? Equipes de núcleo de apoio à atenção primária à saúde, elas estão sendo financiadas hoje pelo Ministério da Saúde nos territórios, né? Então, entrou nessa nova política de cofinanciamento, e aí a referência é a portaria 3493, né, de 10 de abril de 2024, depois vocês podem estar dando uma avaliada nessa portaria, bem interessante. Ela já traz essa estratégia do trabalho com a EMUT ali de forma remota. A EMUT, para quem não tem conhecimento, mas acredito que todos aqui já estejam por dentro, né, são equipes com multiprofissionalidades aí dentro da APS, né, então a gente vai complementar esse trabalho da atenção básica agora com essas especialidades em saúde, né, então a gente tem essas especialidades hoje, existe hoje dentro do SUSPEC, que é uma plataforma de registro de prontuário eletrônico, a gente conta hoje com um módulo de teleatendimento, porém, esse módulo hoje ele é específico para essa equipe EMUT, devido à questão de que a gente já sabe, né, desse processo remoto para essa equipe trabalhar aí dentro dos territórios, né? Então, existe já essa dificuldade com o trabalho remoto. Então, a gente tem como referência essa portaria e temos também a própria portaria aí também da EMUT, que é a 635, de 22 de maio de 2023, se quiserem também depois dar uma avaliada nessa portaria, o Ministério, inclusive, ele já está dispensando recurso para a elaboração dentro da atenção primária de salas remotas para atendimento, né, da equipe EMUT. Então, a sugestão seria que essas salas, elas fossem utilizadas não somente para o atendimento de equipe multiprofissional, né, mas também ao atendimento de especialidades e mesmo ao atendimento médico, visto que a gente encontra aí algumas comunidades que nem o atendimento médico clínico a gente consegue ali, a população consegue receber devido a essa dificuldade de acesso mesmo para os profissionais ali em estar se deslocando para esses territórios. E agora eu passo a palavra aí, pessoal, para a Denise. Acho que ela vai complementar essa parte aí também, porque ela está trazendo aí sobre essa questão da telemedicina, do teleatendimento dentro da atenção primária, e eu passo a palavra para ela. Olá, pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde, estou ouvindo, sim. Pronto, obrigada. Colega José Nilton, você pode passar aí a página, por favor? Então, pessoal, eu vou complementar um pouquinho, né, sobre essa questão das equipes multiprofissionais, né, e da teleconsulta. Eu também sou enfermeira sanitarista, atuo fazendo capacitações, treinamentos, né, dentre outras coisas, para os profissionais da atenção primária em relação aos sistemas de informação em saúde. Então, né, recentemente, nós tivemos aí a implementação de algumas aplicações dentro, né, do prontuário eletrônico do cidadão, que faz parte da estratégia SUS APS.
Então, nesse prontuário, né, hoje, nós já conseguimos uma ferramenta que vem aí diminuindo um desses grandes problemas que é em relação ao acesso, né, à saúde da população. Nos municípios rurais, remotos, principalmente, tem grande, né, escassez de profissionais, né, de diversas especialidades. Não somente os médicos, né, mas outras especialidades, como fisioterapeutas, nutricionistas, entre outros. Então, muitos municípios não têm esses profissionais. Então, pensando nisso, né, o Ministério da Saúde ele implementou um módulo dentro do prontuário eletrônico, que é o módulo de videochamadas. Então, dentro do próprio prontuário, a gente já tem uma ferramenta que possibilita que os profissionais ali da atenção primária façam uma videochamada e realizem, né, uma interconsulta, eles vão ali mediar, né, a consulta com o usuário, com outro profissional, algum especialista, ou até mesmo algum profissional da equipe multiprofissional, como Nayara citou. E também outra opção, né, é que esses profissionais da atenção primária também consigam realizar consultorias, né, possam discutir um caso clínico, né, trocar ideias com outros colegas profissionais. E essa é uma implementação, né, que é recente nos municípios, só que aí esbarra com um outro problema também, né, que são a questão de infraestrutura. Muitos equipamentos dos municípios, eles não têm, né, câmeras, microfones, então, assim, quando a unidade ela já tem informatização, já tem computadores, né, principalmente aqui na região Nordeste, já é uma grande vitória. Aí esse computador, ele tem microfone, ter câmera, ainda é mais difícil ainda. Então, a gente ainda tem, né, grandes dificuldades em relação a isso, aos equipamentos, né. A gente tem aí o software, a aplicação, mas ainda falta a infraestrutura. E aí eu passo a palavra aqui para o meu colega Rodrigo, que ele ia complementar para a gente finalizar aqui a nossa apresentação de hoje. Olá a todos, me ouvem direitinho? Sim, Rodrigo. Sim. Então, trazer aqui uma experiência minha, tá? Sanitarista de formação superior e bacharel também em saúde pela UFBA, ambas pela UFBA, e atualmente eu também atuo como instrutor de bombeiro civil, mais precisamente na parte de APH. Então, pessoal, o que é que eu trago de experiência diante do tema que nos foi proposto? Primeiramente, a minha experiência no CAPS AD Gregório de Mato, que fica aqui em Pelourinho, Salvador, tá? Antigamente, ele era associado à Faculdade de Medicina da Bahia. Agora ele está vinculado à enfermagem, também pela mesma universidade. Então, o que é que eu via muito lá? Lá existe um sistema chamado RAAS. Eu não sei se muitos de vocês aqui tiveram já contato com ele, dentre outras questões. O que é o RAAS? É o Registro das Ações Ambulatoriais em Saúde. Então, tudo que é feito no próprio CAPS, ele chega para o prontuário físico e desse prontuário físico vai para esse sistema, ponto. O que é que eu via muito acontecer? Registros que eram colocados no sistema, mas fora do prazo. Ou seja, pegou hoje o registro e aí só na próxima semana que esse registro ele era computado. Muitas vezes tinha o fato de que esses prontuários ficavam retidos e quando outros profissionais iam ter acesso àquela informação, não era possível. Então, se a gente propõe um serviço multidisciplinar ou interdisciplinar e há esses hiatos por conta desses prontuários físicos, eis a questão. Por que que esse sistema não é informatizado? Então, era uma questão que, inclusive, devido a essa dificuldade, foi que me trouxe até esse curso aqui, especialização, porque eu via isso acontecer de uma forma muito clara e eu era encarregado por esses registros dentro do sistema. E volta e meia tinha esses problemas. Um exemplo, todo mundo sabe, né, que quando você lida com saúde mental, você tem também um componente familiar, que é um eixo importante. Como é que entrava em contato com essa família se ela não podia vir para Salvador? Aí você tinha um hiato, porque a gente precisava saber como era esse paciente, esse usuário do sistema de serviço. Só que para isso a gente precisava ter contato com essa mãe, com esse pai, que não era daqui de Salvador. Aí eu penso, se a gente tivesse essa sensibilidade, né, da telesaúde,
esse pai e essa mãe, ele poderia se direcionar para um posto de saúde mais próximo ou um serviço assistencial e lá o próprio serviço ter esse contato com esse pai e com essa mãe, ou seja, você ampliaria o serviço, trazendo um pouco mais de equidade, porque a gente sabe que eles não vêm porque eles não têm condições de vir. Então, eu penso esse tema de uma forma muito clara, porque, de fato, se perde muitos dados, se perde muitas informações devido a essa lacuna assistencial que a gente tem na telesaúde. Tá? Então, a gente pode, sim, ampliar a cobertura se os serviços eles tiverem a capacidade, porque muitas vezes não é falta de recurso, mas é falta de profissionais que entendam, que tenham uma maturidade para perceber que você fazer telesaúde também é você prestar assistência. Muitos só que entendem essa assistência enquanto algo mais concreto, mais físico do que contato. Lógico que isso é imprescindível, não é uma coisa ou outra, mas uma coisa e outra. Então, se a gente conseguir ampliar, talvez a gente consiga chegar num objetivo de cobertura que a gente pensa e que a gente acredita. Terminei. Pessoal, estão me ouvindo? Ouvindo, sim. Só para fechar aqui a apresentação da nossa equipe, eu sei que já passou um pouquinho do tema, mas só para responder a nossa questão norteadora, né? O pessoal aí trouxe as vivências como profissionais. Eu, apesar de ser profissional da saúde, eu não tenho essa vivência especificamente com a telesaúde. Mas a nossa questão norteadora foi sobre um problema, né? Trazer um problema relacionado à assistência à saúde e uma solução. Aí a gente tem que a questão, estou com a voz falhando um pouco, me desculpem. A questão primordial da telemedicina, da telesaúde, é levar, né, esse acesso a profissionais médicos e outros profissionais da saúde a essas áreas mais remotas que têm essa dificuldade. Quando a gente parte para essas áreas mais afastadas dos grandes centros, a gente tem essa escassez de profissionais, principalmente das especialidades mais restritas. Então, quando a gente tem um profissional, muitas vezes é, no máximo, um médico ali da família e comunidade. Quando tem. Então, esse seria o principal problema que a gente tem aí na assistência à saúde nessas áreas mais remotas. E essa, né, a telemedicina, a telesaúde surge aí como uma forma de levar essas especialidades para essas regiões, né, e propiciar esses diagnósticos esses tratamentos mais especializados para essas regiões mais afastadas desses grandes centros urbanos aí. E é isso, pessoal. Obrigada, viu, pela atenção de todos. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, estamos à disposição. Então, eu acho que é parabenizar, não tem dúvida, porque eu acho que todos cumpriram plenamente. Eu acho que o nosso Bruno devia estar aqui, né? Para a gente para ver o sucesso de todo mundo. Mas a gente vai mandar o vídeo para ele, viu? Tá certo? Porque realmente eu acho que ficou bem claro o engajamento dos grupos, né? Como as coisas funcionaram bem. Eu acho que todo mundo trouxe contribuições sólidas, né? De quem estudou, de quem reveu, né? De quem fez revisão, quem reviu tudo direitinho. Eu acho que foi muito bom. E no tempo recorde, viu? Porque foi muito assunto mesmo, é muito assunto. A gente planejou uma coisa, mas não daria conta em tão pouco tempo. E aí, filho da tarde, né? Eu queria agradecer a Marta, né, porque ela foi bastante organizada e sem sua iniciativa, né, sem seu engajamento, acho que esse encontro não teria acontecido da forma como aconteceu aqui hoje. Então, parabéns. Viu? A participação de cada um é que não tinha sido mesmo. Eu só fiz um pedacinho só.
Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Porque, de qualquer forma, a gente vai agora baixar a lista de presença, e vai passar no grupo agora para todo mundo ver, e aí fica a critério de ter outros grupos que eu não sei se conseguiram, né, fazer ir para o horário por conta de dificuldades pessoais. Né? Mas diga aí, tem o Guido e tem o Daniel. Pronto, gente, eu não vou ser muito prolixo, não, mas eu acho que está de parabéns, eu acho que a gente fecha uma tarde com chave de ouro. Eu acho que José Newton, ele muito feliz, muito humano, entendeu? Com essa questão, muito preocupado, a assistência dele com o outro, humanização pura é a palavra que eu tenho. Parabéns, sucesso. Espero que você consiga, de fato, mais êxito nesse seu trabalho, muito interessante. As meninas deram um banho, trouxeram assim de forma interessantíssima, desse jeito mesmo, a falta de infraestrutura, me lembra muito a questão de Eugênio Vilaça Mendes, ele coloca na questão, ele foi colocado para a gente na pós-graduação, um, um, um material dele, muito interessante, a questão de trabalho em rede e a articulação federativa que o SUS permite que os municípios se unam em busca de especialistas, de uma assistência melhor e de infraestrutura. Eu acho que acrescentou muito, e a questão é Rodrigo no final, não é isso? Foi Rodrigo, não foi? No final? Não estou correto com o nome? Rodrigo, não foi isso? Rodrigo, realmente, você, de fato, você traz muita figura do APH, realmente, que se preocupa com essa questão da gestão e do outro, essa questão de você realmente querer mexer na parte de gestão, na ferramenta de gestão, de uma forma muito humana. Realmente, nós estamos fazendo um debate de altíssima qualidade, viu? Marta, parabéns pela condução, viu? Parabéns, colegas. Obrigado também aí a todos pela atenção e pelas colocações, entendeu? Eu acho que está todo mundo realmente muito bem caminhando para uma exitosa pós-graduação no final, viu? Parabéns a todos. Que bom, muito bom participar desse grupo, né? Mesmo a gente não estando presencial lá, né? Não teve oportunidade, mas eu acho que a tecnologia nos aproximou muito, né? E quando a gente vai no grupo, qualquer coisa que você coloca lá, todo mundo fica atento, é incrível. A nossa fórum lá no Avalanche não reflete o que a gente consegue fazer no WhatsApp, não consegue. Realmente. Então, tem mais alguma colocação? Vocês gostariam alguém mais gostaria? Senão, a gente vai se despedindo. Quem foi, Tereza, sugeriu que todo mundo abrisse a câmera para fotos. Alguém pode, todo mundo aí penteia o cabelo aí, arruma direitinho. Agora alguém aí faz essa foto, por favor. Eu tirei aqui alguns prints, mas tem uma galera que não ligou a câmera ainda. Vambora, gente, abre a câmera aí, que é isso, vambora. Eu sei que tem gente trabalhando também, né? Isso a gente sabe. Então, tiraram fotos aí já? Ótimo. Aí bota no grupo aí, quem for tirando, bota no grupo. Viu? Pronto, fiz alguns aqui também, aí eu mando lá o que saiu mais organizado. Tá certo. Tá bom, gente. Professora, vai ter lista de presença? A gente vai gerar, assim que acabar a reunião, gera a lista. Aí a gente coloca no grupo também, viu? Tá certo. Obrigado, Pro. Tá bom. Tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, pessoal. Boa tarde. Está na gravação. Fechando aqui para ver se